Estudo da Palavra. Muito bem. Vamos meditar então aqui. Abra sua Bíblia. Hoje vai ser aqui uma meditação, numa linha mais cristocêntrica, podemos dizer assim. Vamos meditar aqui em Eclesiastes capítulo 12. Abra lá em Eclesiastes capítulo 12. Vamos começar a meditar a partir do versículo 1. Eclesiastes capítulo 12, começando no versículo 1 em diante, diz assim: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, versículo 2, a lua e as estrelas, do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Versículo 3, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores, ou seja, está falando aqui dos dentes, porque a idade vai chegando e os dentes vão caindo, e assim por diante. E continua, por já serem poucos, veja, por já serem poucos, falando acerca dos moedores, dos dentes, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, ou seja, você não consegue enxergar mais muito bem como antes, quando era mais novo, mais jovem, e assim por diante. Versículo 4, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, olha só, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, ou seja, até os pássaros vão ter mais potência na voz do que você, ou seja, mais potência no canto do que você, porque a idade vai chegando e a sua voz vai ficando fraca, você não consegue mais falar alto, nem todo mundo consegue mais te ouvir, e assim por diante. Versículo 5, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. 6. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. 7. E o espírito, ou seja, e o pó volte à terra, ou seja, o pó, o corpo humano, ele é composto de pó, não é isso? Deus, ele fez o homem através do pó da terra, usou esses componentes para fazer o homem. E o pó volte à terra como era, e o espírito, ou seja, o fôlego de vida, o sopro de vida que é em nós, espírito ou fôlego de vida, a mesma coisa, volte a Deus que o deu. 8. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Nós, então, estamos aqui neste mundo, estamos aqui de passagem. E Deus, ele quer que nós sejamos cidadãos do reino. E que nós venhamos representar o reino de Deus neste mundo enquanto nós estamos vivendo aqui. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, enquanto você fica com a fitinha da sua Bíblia aí, em Eclesiastes capítulo 12, porque depois a gente vai voltar para meditar nos textos que a gente acabou de ler. Mas por enquanto, vá comigo lá para Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 12, onde mostra ali nos mostra ali a narrativa, um grande conflito que houve entre Cristo e Satanás, Cristo e os seus anjos, e Satanás e os seus anjos. Apocalipse capítulo 12, versículo 7, começa dizendo, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus
e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. 12. Por isso festejai, ó céus, e vós o que neles habitais. Mas não para por aí. A segunda parte do versículo 12 em diante diz assim: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande ira, em algumas traduções, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo o quê? Pouco tempo lhe resta. E aí no versículo 17, inclusive, de Apocalipse capítulo 12, diz: irou-se o dragão contra a mulher. A mulher aqui, como nós sabemos, escatologicamente falando, representa a igreja de Cristo, a igreja pura de Cristo, a última geração de crentes fiéis na história do mundo em que vivemos. E foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eu perdi uma tia agora recentemente, de 80 anos, ela teve um AVC muito grave, um AVC ali no médio temporal esquerdo, e se ela sobrevivesse, apenas um milagre faria com que ela não ficasse inválida numa cama, num leito de dor. E você sabe, você que está me ouvindo agora, talvez você tenha até a minha idade, né? Eu tenho, por exemplo, 38 anos, sou da década de 70, nasci em 1975. E aí você vê a família indo embora, e vai embora um aqui, vai embora outro ali, outro lá, e outro acolá. E essas coisas começam a servir, digamos assim, ou seja, Deus ele se serve dessas situações para fazer você o quê? Refletir um pouco mais na sua vida, não é verdade? Você que está me ouvindo agora, talvez você é da igreja, talvez você seja uma pessoa realmente convertida mesmo. Eu não conheço a pessoa que está lá do outro lado, Deus conhece. Mas talvez você seja uma pessoa que esteja na igreja apenas intelectualmente convertido ou convertida, mas o seu coração ainda não é totalmente de Deus. Há um vazio na sua vida, apesar de você estar na igreja, apesar de você praticar todos os rituais que estão relacionados à vontade de Deus e em relação ao cristianismo, toda a luz da verdade que você conhece, intelectualmente você é uma pessoa convertida, mas não convertida de coração a Deus, a Jesus. E talvez você esteja afastado também do Evangelho, talvez você esteja, obviamente, e primeiramente, não é, afastado de Cristo e, consequentemente, do Evangelho e da igreja. Talvez você está me ouvindo num leito de dor. Talvez você tenha sofrido consequências de escolhas ruins que você tem feito na sua vida. Talvez você esteja doente com uma doença praticamente incurável porque você talvez não cuidou da sua saúde. Ou você até cuidou da sua saúde, mas mesmo assim foi acometido de uma doença e você não tem explicação. Você não sabe explicar o porquê disso. Ou talvez você está triste por alguma outra situação aqui, alguma outra situação ali. Poderíamos mencionar várias situações, não é? Talvez a sua vida espiritual não anda bem, talvez seu casamento não anda bem, sua esposa talvez traiu você, ou talvez a sua esposa te traiu, você foi abandonado, foi abandonada, enfim. Todas essas coisas servem para nos fazer pensar em como anda a nossa vida. Porque a gente pensa assim, que nessa minha tia que morreu agora com 80 anos. Às vezes nós pensamos, puxa, mas até eu atingir essa idade de 80 ainda tem chão, não é isso? Talvez você está me ouvindo e tem 20 anos de idade, ou até mesmo 30 anos, está começando aí a vida, e você pensa, não, mas eu tenho muito ainda para fazer, para curtir, né? Não quero pensar agora nessas coisas relacionadas a Deus, ou relacionadas à fé, ou relacionadas ao cristianismo, ou à igreja. Não, eu ainda quero curtir um pouco a vida. Eu tenho amigos, por exemplo, que já me confessaram que preferem que Jesus ainda não volte. Não sei se alguém já disse isso para você. Que Jesus ainda não volte porque quer curtir a vida. Quer curtir a vida, quer viajar, quer conhecer outros países. Quer, digamos assim, saborear o que de bom
Se bem que eu acredito que nem tudo é bom neste mundo. Há coisas boas, é verdade. A Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém, não é? E assim, as pessoas começam a não pensar na sua vida. E o tempo vai passando, vai passando, vai passando. Quando você vê, a morte já está batendo a sua porta. E aí você olha para trás e você pensa, puxa, como o tempo passa rápido. Eu achava que 80 anos, eu achava que 100 anos, que um centenário era algo assim interminável, mas daqui a pouco tá batendo a sua porta ali. Hoje eu estava lá no cemitério onde minha tia foi enterrada, aguardando ali o corpo chegar, porque eu estava de viagem numa clínica, numa casa de repouso de alguns missionários lá em Minas, e viajei 300 quilômetros de volta para São Paulo. Cheguei agora de madrugada, descansei um pouco, só que eu não sabia que o cemitério estava passando por reformas. O cemitério ali da Pauliceia, ali em São Bernardo, quem estiver ouvindo deve conhecer aí. E aí disseram então que o corpo estava em outro cemitério sendo velado e depois iria então para o da Pauliceia. Então eu fiquei esperando ali. Eu cheguei, fui um dos primeiros a chegar, depois chegou um primo meu. E aí eu comecei a meditar, olhando os túmulos, e aí eu comecei a analisar as datas, das pessoas ali que estavam enterradas ali, o ano que a pessoa nasceu. Eu comecei a achar interessante essa questão. Tinha pessoas ali que tinham nascido em 1895, por exemplo. E olha só, 1895, obviamente já estão ali mortos, faleceram. E aí eu fiquei pensando, tá vendo só como que as coisas passam? Quer dizer, a geração vai passando, as pessoas vão morrendo. Gerações e gerações que vieram antes de nós já se foram. A nossa geração está indo embora também. Ou a geração, digamos assim, dos nossos pais, podemos dizer assim. E daqui a pouco a nossa geração também vai embora. E tudo isso nos remete a pensar nessas linhas que nós acabamos de ler aqui e estamos meditando. Começando no versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias, olha só, antes que venham os maus dias. E chegue aqueles tempos, aqueles momentos em que você vai dizer assim, não tenho prazer neles. Não tenho mais prazer na vida cristã. Não tenho mais prazer em procurar ser um bom homem, ou uma boa moça, ou um bom esposo, ou uma boa esposa. Não tenho prazer em amar o próximo, e em ser amado, enfim. Porque a gente vai adiando, a gente vai abafando aquela voz do Espírito Santo que vai falando na nossa mente. Aquele que Jesus enviaria e que nos convenceria de todo o pecado, justiça e do juízo. E quando chega então aquele momento em que você curtiu, você fez isso, você fez aquilo e você fez aquilo outro, mas você não teve prazer, porque tudo foi passageiro na sua vida. Coisas passageiras, coisas que você então começa a entender que eram destituídas de valor espiritual. Você como cristão, e eu acho que a maioria que está ouvindo o programa hoje é cristão, nós temos ouvintes que não são cristãos, temos ouvintes que são ateus, temos ouvintes que são existencialistas, enfim, várias ramificações aí de crenças, podemos dizer assim. Mas obviamente que como a rádio musical é uma rádio de cunho evangélico, a maioria que está ouvindo é evangélico protestante, ou seja, crentes na palavra de Deus. Creem num Criador que criou os céus e a terra e criou a mim e a você. Mas você já parou para pensar por que você é chamado para ser um cristão e uma cristã? Porque a gente fica pensando assim, puxa, que tristeza, mais uma pessoa morreu, mais uma tia minha morreu. Olha, aí daqui a pouco vai passar 1 ou 2 meses, de repente uma outra tia sua vai morrer. Daqui a pouco, de repente, o seu pai. Daqui a pouco, de repente, a sua mãe. E aí só vai ficando a saudade, só fica a saudade, não é? E há pessoas que são tão saudosistas que elas não conseguem se conformar. Porque aquelas lembranças, todas aquelas lembranças boas que ficaram na mente, no coração, acaba de certa forma trazendo um saudosismo que puxa um certo sofrimento. Por quê? Porque ela sabe que aquilo nunca mais vai voltar. Nunca mais vai voltar. É como águas de um rio que correm e nunca mais retornam. E é por isso que eu fiz essa pergunta aqui para você. Eu queria que você fosse raciocinando nas coisas que nós estamos dizendo aqui, montando o quebra-cabeça.
Por que você é chamado para ser um cristão e uma cristã? Você acha que Jesus ele fica feliz quando um ente querido morre? Quando uma ente querida morre? Você acha que Jesus queria que houvesse uma interrupção no projeto original que Deus deu para o homem quando criou Adão e Eva perfeitos? Porque quando Adão e Eva, nossos primeiros pais, saíram das mãos de Deus, saíram das mãos de um Deus perfeito, e portanto eles eram perfeitos. Mas quando eles pecaram, eles foram contra a natureza deles, que era santa. Que nós podemos chamar de uma carne santa, não uma carne caída, pecaminosa, que é essa que você e eu temos hoje. Para Adão e Eva obedecerem era simples como é para eu e você respirar. Mas houve uma interrupção. Satanás, digamos assim, sequestrou este planeta. E houve uma interrupção no plano original de Deus. Você acha que Deus fica feliz quando vê essa interrupção acontecer na sua família, na minha família? Porque a vontade de Deus é que aqueles momentos maravilhosos e momentos gostosos que vai ficar na sua lembrança, que aquilo se eternizasse, permanecesse para toda a vida, que você vivesse para toda a vida com seu avô, com a sua avó, com seu pai, com a sua mãe. E Satanás, sabendo disso, ele joga com você o jogo da vida. Ele joga com você o jogo da vida. Ele faz você pensar que não importa, não precisa das coisas espirituais, das coisas que estão relacionadas à atmosfera celestial. Não, curta a sua vida. Viva a sua vida sem pensar no amanhã. Não pense no amanhã, pense no hoje. E aí vai chegar, meu amigo e minha amiga, não tem como escapar. Mais cedo ou mais tarde esse dia vai chegar. E vai bater na sua porta, aquele dia em que você dirá, não tenho mais prazer neles. Ser cristão é vindicar o caráter de Cristo perante todo o universo e apressar a volta de Jesus. Porque assim como você, que é pecador, que é falho, assim como eu, que temos uma natureza humana caída, enfraquecida pelo pecado, sofremos quando perdemos um ente querido, e sofremos o sofrimento do nosso irmão e da nossa irmã quando passa por uma situação dessa, ou qualquer outra situação que poderíamos mencionar aqui que traz sofrimento. Se nós sofremos, imagine Deus, que só é amor, e não há nele mácula de pecado, mancha de pecado. Imagina como ele sofre também. Se você chora, imagina como Deus também se entristece e chora, não é? Inclusive a Bíblia diz que Jesus chorou. No episódio quando Jesus foi ressuscitar a Lázaro, Jesus chorou, porque não foi plano de Deus que houvesse uma interrupção neste plano original que Deus tinha para mim e para você. Então você é chamado, primeiro, Salmo 90, versículo 12, porque versículo 8 de Eclesiastes, capítulo 12, diz assim, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E Salmo 90, versículo 12, você pode ler comigo essa passagem? Salmo capítulo 90, versículo 12, olha. Eu gosto de, quando alguém está aniversariando, eu gosto de mencionar textos bíblicos, inclusive esse texto aqui. Salmo 90, 12. Esse é o maior desafio para mim e para você, ó, e é um privilégio isso acontecer. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o quê? Coração, olha lá, sábio. Amém? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Então, ser cristão nesta última geração, numa geração onde as pessoas estão morrendo de câncer, de AVC, de AIDS, tudo que é tipo de doença, e as pessoas estão indo embora, e geração após geração indo embora, e Jesus ele não volta. O que será que acontece que ele não volta? Será que ele se esqueceu de mim, de você? Será que ele se esqueceu deste planeta? Na verdade, Jesus está dizendo assim, olha, você precisa aprender a contar os seus dias. E ao aprender a contar os seus dias, e ao você aprender a aproveitar os dias que eu dou para você, para honrar e glorificar o meu nome, você estará apressando o dia da minha vinda. Você estará apressando o dia da minha volta. Tanto é que
na epístola de Pedro, deixa eu ver aqui agora se é primeira ou segunda de Pedro, eu já vou passar aqui para você, deixa eu ver aqui, é na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 7 em diante, 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 7 em diante, diz assim: Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Versículo 9 de 2 de Pedro, capítulo 3. Não retarda o Senhor a sua promessa, olha lá. Deus, ele quer dar um basta no sofrimento. Deus quer dar um basta nos falecimentos, nas mortes. Deus, ele tem planos maiores do que você possa imaginar. Ele tem planos para que aquela alegria que você teve, de repente, com um ente querido que se foi, que isso se eternize, seja eternizado para sempre no novo céu e na nova terra. Ele não retarda esta promessa. De repente você tem julgado demorada essa promessa, mas ele continua dizendo: pelo contrário, ele é longânimo para convosco, olha, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ó, arrependimento. O que falta para você e para mim? Quando a gente fala igreja, eu não estou falando igreja como corporação religiosa, mas igreja povo de Deus. O povo de Deus, ou seja, aqueles realmente sinceros que vão, nesta última geração, refletir o caráter de Cristo e apressar a volta de Jesus. Versículo 11, olha. Visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. E olha o verso 12. Se eu vivo uma vida realmente verdadeira no que se refere a um cristianismo autêntico, se a minha mente está realmente ligada ao céu, se minha mente está realmente ocupada com as coisas que estão relacionadas à atmosfera celestial no qual eu sou convidado a viver lá, mas eu preciso me adaptar a isso. O que acontece? Verso 11. Verso 12, melhor dizendo. 12. Esperando e apressando a vinda de Deus. Ou seja, você, meu amigo e minha amiga, você é chamado nesta última geração para apressar a volta de Jesus. Porque ao você apressar a volta de Jesus, quando você realmente se desligar de todas as coisas destituídas de valor espiritual que este mundo oferece, e a sua mente estiver focada somente no céu, quando Deus vê isso acontecer entre o seu povo, repetindo, não não um povo no sentido de uma corporação evangélica, ou cristã, enfim, não, mas um povo. E Deus sabe quem são, melhor dizendo, quem são esses sinceros. Que povo é esse? Aqueles que vão de fato refletir o caráter dele. Deus terá e verá quem serão esses. Aí vai acontecer isso aqui. Apocalipse 21, versos 1 em diante. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram. O mar já não existe. 2, de Apocalipse 21. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Verso 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E olha o verso 4 agora. Olha o verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, já não haverá pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Meu amigo e minha amiga, está nas suas mãos. Está nas suas mãos apressar este dia. Está nas suas mãos apressar a volta de Jesus, para que não haja mais dor, sofrimento, câncer, AVC, morte, assaltos, adultério, pedofilia, tudo que é maldade que você possa imaginar, que somente pode surgir na mente diabólica de Satanás, está nas suas mãos. E naquele grande dia, se você perder um ente querido, alguém que você gostaria de estar vivendo momentos felizes que você viveu com ela, para sempre, mas
por enquanto no momento não pode mais, porque a morte como um intruso fez com que fosse, digamos assim, interrompido esse processo. Mas a promessa de Deus, e eu termino com ela, se encontra na primeira de Paulo a Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 em diante. Primeira de Tessalonicenses capítulo 4, de 13 em diante. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda de Cristo, ou do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Meu amigo e minha amiga, esse momento pode ser seu, se você colaborar com a vontade divina e focar a sua mente tão somente nas coisas que estão relacionadas à atmosfera celestial. Deixe as coisas deste mundo para lá, meu irmão e minha irmã. Volte para Jesus. Seja um bom cidadão do reino de Deus neste mundo. O universo está de olho na sua vida. E quando você resiste ao pecado, quando você resiste a uma tentação, quando você resiste às coisas que Satanás traz, parecendo que são coisas boas, mas são apenas passageiras, e foca apenas nas coisas eternas, de valores eternos, você está provando para todo o universo que o pecado não compensa e que Satanás é mentiroso quando disse que é impossível guardar a lei de Deus, e que Jesus é verdadeiro e justo quando disse que é possível sim. E ele veio na sua natureza, na minha natureza, como um homem, e venceu. E você pode vencer assim como ele venceu, unido a ele, como ele era unido ao Pai. E eu termino então lendo João capítulo 16, e aí vamos fazer a oração final. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Oremos. Pai Santo e Eterno Deus, com este fundo musical mais perto quero estar. Ajude-nos a entender que se mais perto estivermos de Ti, da pessoa maravilhosa de Cristo Jesus, o Espírito Santo transformará a nossa vida. E aí sim haverá o verdadeiro revivamento e a verdadeira reforma que o Senhor aguarda que aconteça, para que assim apressemos a volta de Cristo, a volta do Mestre. Pai amado, está em nossas mãos permitir que o Senhor dê um basta em todo o sofrimento que tem vindo sobre este mundo. Para que possamos viver, ó Pai, eternamente, muito em breve, nas mansões celestiais, visitando outros planetas, visitando outros seres, galáxias, coisas que a mente humana apenas imagina como deve ser, mas que apenas quando nós pudermos, ver isso de fato com os olhos realmente, literalmente falando, veremos que realmente este mundo de pecado não compensou e que valeu a pena ser fiel, porque então viveremos toda a eternidade, onde nunca mais haverá interrupção, porque o pecado jamais se levantará e existirá novamente. Que essa mensagem, ó Pai, possa ficar em nossa mente como uma reflexão, que ela não venha ser, ou seja, que a gente não venha tomá-la apenas pela emoção, porque a emoção passa, mas que a nossa razão possa tê-la, e através disso possamos a cada dia lembrar desta mensagem e ela possa fazer a diferença na nossa vida. E realmente a nossa vida possa mudar definitivamente. E em breve o Teu Filho virá nos buscar. Essa é a nossa fé, esse é o nosso pedido e nosso agradecimento por tudo que Tens feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. E o meu desejo é que essa mensagem realmente possa fazer a diferença na sua vida. Quem sabe você estava vazio, vazia, triste,
eu creio que essa mensagem ela vai preencher o teu vazio. Se anime, meu irmão, se anime, minha irmã. Mais um pouquinho, Jesus virá nas nuvens dos céus. Faça a sua parte e Ele fará a parte dele. E assim, apressaremos a vinda de Cristo.